tive sorte que teve um colega antes de mim para fazer a palestra depois do almoço, porque essa é a pior palestra, né? A gente volta de barriga cheia e às vezes dá aquela moleza, né? Então agora vocês já estão 100% acordados, então preciso mais me esforçar aqui para fazer uma boa palestra para vocês. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade aí para a equipe da TENS, né, 3D System, obrigado aí pelo convite. Também queria dizer que tem um colega meu aqui da Kuka sentado aí com vocês, que é o Ananias, que é um dos nossos vendedores. E essa palestra, na verdade, não é uma palestra muito técnica, ela é mais para focar sobre o mercado de robótica de maneira geral e situar um pouco a nossa realidade nesse setor. Tá? Foi. Bom, a primeira coisa interessante sobre Kuka, todo mundo nos pergunta muitas vezes, de onde vem esse nome, né? Kuka, K-U-K-A, né? E o nome é a primeira letra do sobrenome de um dos fundadores, de 1898, que é o Sr. Keller. O U em alemão é o Und, né? Que seria o And em inglês, E, né? O segundo é o outro K, que é o Knappich, é o sócio dele. E os dois eram da cidade de Augsburg, da Alemanha, que fica a uns 80 quilômetros de Munique. Por isso o nome Kuka. Claro, nessa época eles não fabricavam robôs, pelo amor de Deus. Em 1898 eles entraram no mercado com equipamentos de corte, com acetileno, e depois evoluíram com solda. E esse é o resumo do histórico de como foi a evolução do Grupo Kuka nos 120 anos que foram comemorados no ano passado, né? E a robótica, efetivamente, apareceu em 73, com o primeiro robô elétrico do mundo. A Kuka é a primeira empresa do mundo que pôs em produção comercial um robô antropomórfico de 5 graus de liberdade com servomotores, com motores elétricos. E de lá para cá, as coisas vêm evoluindo de uma maneira constante nesse setor que é extremamente dinâmico, que acho que vocês já estão bem familiarizados com robótica, né? Esse vídeo é mais para a gente contextualizar um pouquinho a minha apresentação, para a gente entender como é que a história da industrialização vem avançando nos últimos 200 anos. Eu posso liberar aqui ou você libera aí? Se quiser apagar as luzes, por favor, que a imagem é um pouco escura. Japan and some others try to follow, but most countries
tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see them all today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible. Vocês já tinham visto esse vídeo anteriormente? Alguém conhecia? Eu gosto de mostrar porque isso mostra o que verdadeiramente a industrialização fez com a humanidade em um pouco mais de 200 anos. Apesar desse vídeo ser de 2009, 2010, essas informações são muito bacanas da gente discutir, né? Da gente ver que diferença que fez para a humanidade a industrialização que nós percebemos, né? Bom, a minha apresentação leva em conta os principais aspectos que ultimamente a humanidade vem enfrentando no seu cotidiano e fazendo com que os países entre si cada vez mais possam estar se distinguindo e ao mesmo tempo se ajudando para a gente progredir. E isso está dentro da mobilidade, da globalização, das questões ambientais, no envelhecimento da sociedade, no crescimento da urbanização, a vida digital e conectada o tempo todo, né? Cada vez mais a individualização e as questões de saúde que estão relativas também à questão de envelhecimento da sociedade. É isso que são os megatrends que estão mudando o nosso cotidiano nos últimos 30 anos, mais ou menos, né? Eu costumo dizer que, pelo menos, com essa situação aqui, os médicos ortopedistas que cuidam de cervical vão ter bastante emprego ainda para cuidar, né? Além dos dedos, né, que a gente usa muito. O que isso trouxe para dificultar ou para criar mais desafios para a gente vencer na indústria, no chão de fábrica? Cada vez mais os produtos passaram a ter uma vida mais curta, as plataformas de automóveis, sejam eles pequenos, médios, grandes, eletrodomésticos, motocicletas, bicicletas, enfim, tudo passa a ter uma vida cada vez mais curta e novos conceitos e novos aspectos e acabamento e, enfim, individualização desses produtos para o gosto cada vez mais pessoal das pessoas, foi para dentro da indústria. Né? A gente fala, né, antigamente, aqui não tem gente talvez com a minha idade, alguns sim, mas, por exemplo, vocês lembram da linha dos carros de 20, 30, 40, 50 anos atrás que nós tínhamos no Brasil? Quem lembra do Opala aqui? Levanta a mão. Opala, Chevette, né? Quanto tempo durou aquele aspecto daqueles carros, ano após ano, né?
o espelho de um ano para o outro era redondo, no outro era retângulo, a lanterna era triângulo, ficava redondo, e era essa a mudança que você via, né? E a gente ia para o salão do automóvel mesmo assim, né? Cada ano a gente ia lá, era o mesmo carro, não mudava nada. Hoje as coisas mudam a uma velocidade muito maior. Isso causa impactos fortíssimos na indústria. A parte de celulares, por exemplo, né? Esses iPhones, esses smartphones, né? Como isso vem transformando rapidamente o mundo do consumo, né? As filas se formando na frente das lojas da Apple para cada novo lançamento, né? E isso dentro da indústria, não sei se está bem visível, isso correu de uma maneira muito forte lá para a Ásia, né? Como vocês sabem, linhas como as empresas chamadas como Foxconn. Vocês conhecem a Foxconn aqui? Já ouviram falar da Foxconn? Essa empresa na Ásia chegou a ter 5 plantas já, com milhões de empregados. Uma planta deles, que a gente conheceu, tem quase 300 mil funcionários, ou tinha 300 mil funcionários, há 6 anos atrás. E a situação estava ficando tão crítica de cotidiano deles, né? A forma como essas pessoas tinham que se dispor para fazer o trabalho, aquelas ações extremamente repetitivas e rápidas, e as pessoas não querendo mais fazer esse tipo de coisa. Nós chegamos a ter problemas de até funcionários né, se matando, né? Teve gente que se jogou dos prédios onde eles moravam. E uma forma que a empresa encontrou para tentar se proteger foi plantar bambu em volta das empresas para amortecer a queda de alguém, se alguém quisesse se jogar. Até isso chegou a acontecer. Hoje, essa é uma área que a automação e a robotização está entrando muito forte, que era muito difícil, era um setor muito complicado, mas hoje o avanço é inevitável. Bom, hoje sabemos que a robótica pode entrar em diversos segmentos da indústria, em muitos setores diferentes, né, de aplicação. Tanto é que esse tipo de produto que está sendo demonstrado aqui é um deles, com que o robô pode também trabalhar. Esse tipo de equipamento pode estar no manípulo de um robô e o robô manuseando ele para você fazer o escaneamento de um produto, né? E os setores são, diria para vocês, praticamente infinito. Robótica pode entrar em qualquer setor. Basta ter uma boa empresa de engenharia de integração, capacitado a fazer a implementação do robô junto com outros periféricos, cuidar da parte da segurança, e isso com certeza tem como ser feito. A única coisa é a viabilidade econômica, né, do retorno de investimento que você vai fazer para ver se ele compensa. Mas hoje no mundo, o uso da robótica vem avançando de uma maneira muito avassaladora. E aí eu quero começar a falar de alguns gráficos para vocês. Tudo isso vem de uma entidade que fica na Alemanha, chamada International Federation of Robotics. Vocês já ouviram falar da IFR? Não, né? É muito interessante o site deles. Depois vocês entram e procurem navegar lá, vocês vão ver muita informação interessante. Esse gráfico, ele é bastante emblemático porque aqui ele mostra o número de robôs industriais instalados para cada 10 mil trabalhadores na manufatura em 2017. Os gráficos de 2018 ainda não recebi. Esses aqui são um pouquinho antigos, mas dá para a gente ver a realidade que nos está, vamos dizer, colocando numa condição complicada do Brasil. Vejam que a Coreia do Sul, hoje, em 2017, tinha 710 robôs para cada 10 mil trabalhadores em chão de fábrica. E aqui, quando eu falo robô, eu estou falando de robô do tipo antropomórfico, aqueles robôs de 6 ou mais graus de liberdade. Eu não estou falando de cartesianos ou aqueles robôs que trabalham com eixos individualizados. Aqui são robôs que interpolam todos os seus movimentos. Depois, Singapura, 658 robôs para cada 10 mil. Alemanha, 322, Japão, e assim vai. A média mundial em 2017 era de 85 robôs para cada 10 mil trabalhadores em chão de fábrica no mundo. E dividindo por Europa, Américas e Ásia, esse era o número. Ok? Vejam que a China, em 2017, já tinha 97 robôs por 10 mil trabalhadores. Hoje a China, não sei se vocês sabem, mas
É o país que tem o maior número de trabalhadores do mundo. Não sei se você sabe, mas por volta de 370 milhões de pessoas trabalham em manufatura na China. E os caras já estão com 97 robôs por 10 mil trabalhadores. Então vocês imaginam o que está entrando de robô lá. E isso coincide, nesse gráfico que vocês estão vendo, na maioria dos casos aqui na frente, são justamente os países que hoje você pode dizer que são os mais produtivos e competitivos do planeta. Claro que não é só a robótica. Então, são diversas outras coisas que estão concomitantemente colocando esses países nessa posição. E um fator não deixa de ser a robótica, a automação. O gráfico continua. Vejam que a média de 85 robôs por 10 mil trabalhadores está aqui em cima agora, porque a densidade de robôs está caindo. E aí vem, ó, Inglaterra, Austrália, Hungria, Portugal, e o Brasil está aqui, ó. Nós estamos com 12 robôs por 10 mil trabalhadores em chão de fábrica. É um dos piores índices do mundo. E nós somos, se eu não estou enganado, a 9ª ou a 10ª economia do mundo. Temos 210 milhões de habitantes. E um dos parques industriais mais diversificados do mundo. Mas, apesar disso, estamos numa posição muito fraca nesse setor. Então, vejam o que temos de oportunidade nesse caso. Eu vejo isso como um problema, sim, mas, por outro lado, é uma gigantesca oportunidade para nós. Se o Brasil tomar os caminhos corretos no desenvolvimento industrial e, junto com isso, implementação de robótica de forma responsável, nós podemos ganhar muito em competitividade e produtividade diante do cenário internacional, né? Hoje, a base instalada de robôs no Brasil é da ordem de 37, 38 mil robôs de todos os fabricantes, tudo junto, desde os robôs vendidos há 30 anos atrás até hoje. Tá? Para vocês terem uma ideia, hoje os Estados Unidos tem quase 400 mil robôs instalados. Tá? Uma média que eu posso falar assim de um país um pouco maior que o Brasil em termos de população, né? E, economicamente não se fala, lógico. Vejam que estimated annual worldwide supply of industrial robots. Vejam o fornecimento mundial de robôs desde 2009 e previsão até 2021. Isso são todos os fabricantes juntos, fornecendo mundialmente. Vejam que em 2017, 380 mil robôs foram fabricados, um crescimento de 30% em relação a 2016. O ano passado pulou para 421 mil robôs fabricados, crescimento de 10%. Previsão desse ano, 484 mil robôs. E assim crescendo, ininterruptamente, uma média de 14% de crescimento ao ano de todos os fabricantes de robôs no mundo inteiro. Tá? E aqui, para onde esses robôs estão sendo fabricados, estão indo. O azul é a Ásia, Austrália, vermelho Europa e o cinza é Américas. Então, daqueles totais, vejam, em 2016, quase 200 mil robôs daqueles... 381 mil robôs foram para a Ásia, né? E 66 mil para as Américas e 66 mil para a Europa e 46 mil para as Américas. Mas vejam a diferença com que os países asiáticos estão absorvendo os robôs fabricados no mundo e como está a Europa e as Américas. Nós estamos estagnados em termos numéricos e a Ásia, principalmente a China e agora a Índia, são os maiores consumidores mundiais de robôs industriais no mundo. E para assustar mais ainda, esses 5 países aqui de cima, ó, China, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos e Alemanha, consomem 70% da produção mundial de robôs industriais. Ou seja, os 490 mil robôs que vão ser fabricados este ano, 70% desses robôs estão indo para esses 5 países. Vejam como esses gráficos se encolhem quando descemos para Taiwan, Vietnã, Itália, México. Ué, e cadê o Brasil?
Eu que tive que pôr, não estava no gráfico. Pus por minha conta. Em 2017, esse gráfico é 2017, entraram 1.300 robôs no Brasil, somente, de todos os fabricantes. Nós da Kuka, naquele ano, vendemos por volta de 280 robôs. Então vejam o atraso que nós estamos nesse setor, né? Extremamente preocupante, mas extremamente oportuno para todos nós, né? Opa, tinha uma informaçãozinha, né, que eu coloquei que o Brasil tem 210 milhões de habitantes e as populações desses outros países proporcionalmente. Vejam, uma coisa que assusta, né? Coreia do Sul, ó, 54 milhões de habitantes, os caras consumiram em 2017 40 mil robôs. Um país que tem o tamanho do quê? Em termos territoriais, um pouquinho maior que acho que do estado de Minas Gerais, né? 3,8 milhões de robôs estão instalados, serão instalados até 2021. Veja que a base instalada de robôs no mundo, nos próximos 2 anos, aí, ó, vai passar de 3 milhões de robôs funcionando no mundo. Vocês lembram do número do Brasil em 2017? 37 mil robôs. Não dá nem... dá 0,1%... Estou errado, peraí, 37, 3,7... dá 0,1% da população mundial de robôs. 0,1%. Tá? 40% desse fornecimento e instalação de robôs está indo para a China, no mundo inteiro. Em 2020, a China vai estar recebendo 210 mil robôs por ano, que seria ano que vem. Esse ano, 170 mil robôs. Uma curiosidade, a Kuka é uma empresa de origem alemã. Vocês sabem que agora nós somos chineses, né? Para variar. Fomos comprados pelo grupo Midea, fabricante de ar-condicionados e eletrodomésticos. Uma empresa 12 vezes maior que a Kuka. Foi comprada há 4 anos atrás. 96% da empresa agora é chinês. E, na China, o ano que vem, nós já vamos ter a 3ª fábrica aberta para produzir robôs. O consumo de robôs Kuka na China já está o dobro do que era a Alemanha. Só da Kuka, tá? O problema agora é aprender o mandarim, né? Esse aí vai ser duro. Vejam que os Estados Unidos, quietinho, está trabalhando. Os Estados Unidos estão correndo atrás e aumentando a sua base instalada de robôs industriais de forma muito mais rápida do que nos últimos anos. Por quê? Porque descobriram que depois do consenso de Washington, com a senhora Margaret Thatcher e o senhor Ronald Reagan, quem lembra desses dois aí? Não é na nova geração, não, isso é mais antigo. Eles, na época, diziam que não precisamos ter indústria aqui, não. Aqui a gente tem que cuidar só do dinheiro. Vamos mandar lá para os países que são com mão de obra barata, eles estão abertos, nós podemos investir, deixa eles produzir, a gente cuida do dinheiro. Descobriu-se que, há 5 anos atrás, a fórmula não deu certo. A China vai engolir todo mundo. Então, isso faz parte do processo da reindustrialização de alguns países desenvolvidos que tentaram um outro caminho e não se deram bem. Tá? O outro que se deu muito mal é a própria Inglaterra. Vocês viram essa última do novo primeiro-ministro? Vocês ficaram sabendo? Que o Supremo Tribunal Federal da Inglaterra considerou inconstitucional o fechamento do Congresso lá. Vocês viram isso? O cara já está quase na rua de novo. Faz 3 meses que ele entrou. Quer dizer, é uma situação complicada. Esses países, apesar de terem avançado tanto depois da Segunda Guerra Mundial, estamos passando por uns bocados aí. Em 2020, teremos 1,9 milhões de robôs operando só em fábricas asiáticas, daqueles 3 milhões e pouco que estão no mundo. Esses são os números, né? O azul em Ásia, Europa vermelho e Américas em cinza. E só a China, e eu acho que esse número de 2020 ainda é conservador, com certeza, ano que vem já vão ter mais de 1 milhão de robôs trabalhando na China. E está tendo desemprego na China? Está tendo desemprego na Coreia do Sul, com quase 800 robôs por 10 mil trabalhadores?
Alemanha, com 340 robôs por 10 mil trabalhadores, não está tendo. Vamos chegar lá. Aqui eu faço um rápido, digamos, como eu trabalho agora num grupo chinês, eu quero falar um pouco de chinês também, né? Os chineses estão revolucionando o mundo com essas coisas resumidas que vocês estão vendo aí, né? O mais recente deles, que está assustando muita gente, é essa famosa One Belt, One Road, um cinturão, uma rota. Os investimentos já passam de $1 trilhão nesse projeto chinês, que eles estão transformando aquelas antigas viagens do Marco Polo e outras numa realidade do século XXI. Não sei se vocês sabem, já tem uma ferrovia que sai do meio da China e vai direto até Londres. Já fizeram essa viagem algumas vezes e isso vai virar uma rota normal agora, né? Vários portos estão sendo abertos em vários países para facilitar a rota e o fluxo, tanto de matéria-prima como de produtos acabados de um lado e para o outro. Porque a China também precisa dos outros, não é só eles que querem exportar, eles precisam importar também. Então eles estão facilitando todos os caminhos para eles continuarem crescendo significativamente. E uma coisa que a China tem que os outros não têm, é um gigantesco mercado interno. Hoje nós nos debatemos em muitos países desenvolvidos pensando em exportação. Por quê? Porque o nosso mercado interno já está saturado. Nós já crescemos internamente o que podíamos crescer. Nós, Brasil, não. Os países desenvolvidos. A China não. A China tem 1,35 bilhão de habitantes. A China pode crescer internamente sem depender de muita coisa de fora por décadas. A Índia, a mesma coisa. Tá? Aqui um gráfico da Boston Consulting Group, acho que vocês devem conhecer também, né? Que mostra que até 2025, 25% de todas as tarefas em manufatura serão automatizadas e por robótica, fazendo com que possa haver uma economia global no mundo com até 16% com mão de obra. Vejam que esse gráfico, na verdade, ele mostra a média dessa economia. Mas aqueles que estão correndo atrás e automatizando e robotizando de forma mais efetiva vão ter uma economia ainda maior do que 16%. E nesse gráfico o Brasil está aqui. Esses são dados de 4 ou 5 anos atrás, tá? Esse gráfico agora para nós está pior. Ok? Vocês conheciam essas informações ou realmente é novidade para vocês? Novidade? Beleza, ótimo. Agora, essa página eu gostaria que vocês lessem atentamente. Não é minha, não é da KUKA, não é do meu concorrente, é da International Federation of Robotics, junto com o Mannheim Center of European Economic Research, o código em alemão é ZEW, e da Universidade de Utrecht, de 2016. Vocês conseguem, acho que, ler o inglês? Dá uma lida rapidinha nessas 5 frases. Não é de hoje que o mundo está preocupado com automação e robótica. O que isso tudo pode ter de impacto para a sociedade, para nós seres humanos? Desemprego. Mudanças radicais no tipo de emprego. O que nós vamos fazer? Hoje mais ainda, né? Por exemplo, aqui eu não estou entrando no mérito da inteligência artificial, que vem aí para, né, abocanhar muita atividade profissional. Mas vejam, nesse estudo, vou repetir o que vocês leram. A automação, se vier, ela tem que vir para reduzir o quê? O custo da produção. Você tem que ter retorno de investimento quando você investe em automação. Ele tem que uma parte do que você recebe de volta serve para pagar o investimento e depois aumentar um pouco a sua lucratividade, a sua operação. Uma vez que isso ocorre, o que eles dizem lá fora? De alguma maneira, isso também tem que refletir no preço do produto. Ué, se a tua produção está mais competitiva, teu custo diminui, você tem margem para baixar um pouco o teu preço, entre aspas, torná-lo mais competitivo, você tem que fazer. Por quê?
Porque com a redução de preço, você aumenta a demanda pelos seus produtos. O mundo é uma pirâmide. Lá no topo estão os milionários, lá aqui embaixo estão os pobres. Se meu produto atinge um certo nível dessa pirâmide, se eu consigo baixar o produto em 5%, esse meu nível de preço vai atingir uma outra camada dessa pirâmide. Só que essa base da pirâmide, conforme eu desço, ele aumenta. O que isso provoca? Aumento de demanda, aumento de produção. E, por fim, com o incremento da demanda, você tem capacidade de reabsorver pessoas para trabalhar. Mas não mais no chão de fábrica. Eles já vão ter que subir para o primeiro, segundo, terceiro ou quarto andar do seu prédio. E eu vou dar um exemplo para vocês. Smartphone existe há quanto tempo, gente? Vocês são mais novos do que eu, vocês devem lembrar mais ainda. Você tinha smartphone há 10 anos atrás? Não, estava começando. 20 anos atrás. Nem celular a gente tinha ainda direito, né? E naquela época, vocês conheciam a marca Samsung ou LG? Vocês teriam um carro da Hyundai ou da Kia na sua garagem há 25 anos atrás? Vocês imaginariam um dia abrir a porta da garagem e ver um Hyundai te esperando ali? Ou você entrar na cozinha e a tua geladeira é da Samsung, ou a máquina de lavar roupa é da LG. Ou a televisão pendurada na parede é da Samsung. Quantos de vocês aqui podem me dizer se tem ou não tem produto sul-coreano, ou no bolso, ou em casa, ou na garagem? Eu tenho vários, vocês? Pode levantar, não tem vergonha não. É todo mundo. Todo mundo. A Coreia fez exatamente isso aqui, ó. Vocês perceberam alguma coisa? Não. Mas entraram na deles, não entraram? Entraram. Produtos bons, baratos, à disposição, com tecnologia, atratividade, excelente marketing. Quantos habitantes tem a Coreia do Sul? Vocês sabem? Não tem 60 milhões. Qual o tamanho do território da Coreia do Sul? Vocês têm ideia do tamanho da dimensão da Coreia? Um pouquinho maior que o estado de São Paulo. Está aí, tá? É isso aí. É indústria, é tecnologia, é desenvolvimento, é agressividade, inteligência, mercado. Quantos habitantes tem o Brasil? 210. O que aconteceria com o Brasil se 210 milhões de pessoas consumissem, como nós aqui que estamos reunidos nessa sala? O que vocês acham que seria o Brasil com 210 milhões de habitantes como nós aqui? Eu tenho certeza que seria a quarta economia do mundo. Fácil. Teria criminalidade? Muito pouco ou nenhum. Teria uma Ágata levando uma bala perdida dentro de uma Kombi e morrendo? Eu acho que não. Fatores relacionados à produtividade. Humanos, tecnologia, ambiente de negócio, recursos financeiros. Gente, todos esses países que estão naqueles 5 países que consomem 70% dos robôs fabricados no mundo, eles têm uma coisa lá, chamada financiamento competitivo. Qual é a nossa capacidade aqui de prover recursos financeiros para a indústria? Muito fraco, né? Estamos tendo sérias dificuldades já com o BNDES, né? Que é o único banco de fomento que nós temos. Os bancos de mercado que nós temos não estão nesse mercado. Eles não estão nesse mercado. Ambiente de negócios, né? Legislação, burocracia. Temos algumas melhorias? Temos. Mas tem muito a fazer nesse setor. Muito. Educação, então, sabemos que tem muita falácia, e a gente só vê briga. Né? Agora virou uma briga ideológica a questão da educação. O que realmente interessa não é isso. E por que o avanço da automação é tão lento no Brasil, né? Eu vou colocar já quase tudo. Falta de capacitação tecnológica no país, falta de política industrial estratégica robusta e de longo prazo. Existe uma acomodação e falta de visão nas empresas em geral, pela falta de iniciativa, seja da própria empresa, seja dos próprios gestores, barreiras de reserva de mercado, baixa inserção global, falta competição correta e justa também, né? Falta de investimentos
instabilidade econômica, carência de financiamento, baixa oferta de provedores de integradores de tecnologia. Eu, quando entrei na Kuka, gente, isso faz 12 anos e meio, nós começamos a procurar integradores, empresas de engenharia capacitados a usar os nossos robôs nas soluções que eles forneciam para os clientes. Em 2007, quando eu entrei na Kuka, 2008, nós encontramos 3 empresas no Brasil, 3, que pudessem ser treinados para começar a implementar robôs. Nesse ano, eu tinha ido para a Alemanha tinha feito, a nossa matriz tinha feito um workshop com os System Partners da Alemanha, os integradores da Alemanha, e vieram 138 empresas, só para a Kuka. Tem mais 200 para um concorrente, mais 100 e não sei quanto para outro concorrente, e assim vai. Hoje, na Alemanha, um país com 80 e poucos milhões de habitantes, tem mais de 1.000 integradores funcionando. Depois de 12 anos e meio aqui no Brasil, nós conseguimos desenvolver e capacitar, ao todo agora, 34 empresas. Nosso crescimento foi o maior, do ponto de vista percentual, dentro do grupo Kuka, mas numericamente ainda é muito pequeno para um país como o nosso. Tá? Esse é um setor estratégico para que haja a possibilidade de aumentar a presença de tecnologia de automação no chão de fábrica. Empresas capacitadas na área de integração. Que, aliás, é essa frase que ele voltou, né? E, por fim, todos os países que chegaram lá, eles criaram o seu mercado de massas. E o que é o mercado de massa? O mercado de massa é o mercado interno. Não é exportação. É fazer a sua população ser o seu cliente. É aqui que se encontra o recurso real para o país crescer. Benefícios da automação industrial. Redução de custos operacionais, diretos e indiretos, redução de custos com perda de matéria-prima e produtos acabados, aumento de produção por metro quadrado, né, com o mesmo maquinário, aumento da qualidade, estabilidade de processo, melhoria da qualidade de trabalho e elevação do nível intelectual das pessoas, aumento da segurança do ambiente de trabalho, maior adequação às gerações de demanda. E melhores produtos com custos reduzidos e preços mais competitivos, ampliação de market share. Podemos listar outras coisas? Sim. Mas, se pudéssemos aplicar isso, já estaríamos fazendo um grande trabalho para a indústria brasileira. Esse quadro talvez choque vocês um pouco. E eu faço de propósito, para a gente realmente prestar atenção, porque nós não somos um país cuja história nos permite falar coisas muito diferentes. E por quê? O Brasil foi descoberto em 1500, dia 22 de abril. De 1520 a 1888, 367 anos, mais de 70% da nossa história nós tivemos a escravidão. É fato, histórico, certo? Mas é 70% da nossa história. Durante 287 anos, coincidindo com aqueles 367, nós tivemos 14 capitanias hereditárias do Brasil. Vocês lembram a história das capitanias hereditárias? Vocês lembram? Eu diria para vocês assim, essa é a forma mais imprudente e desqualificada de desenvolver um país. 14 amigos do rei, tomando conta de 1/14 do território brasileiro e não produzindo nada, apenas extraindo. Mais nada. Fazendo uso da mão de obra gratuita da escravidão, pouquinho de custo na hora que você comprava, e depois vamos que vamos. Conseguem entender o que isso gerou em mais de 60 gerações de brasileiros? Ou pelo menos pessoas que moraram no Brasil? 60 gerações. Qual o esforço que eles fizeram para sobreviver ou para fazer o país se desenvolver? Nada. Zero. Havia competição entre essas 14 capitanias hereditárias? Um tinha que ser melhor que o outro? O rei cobrava isso? Não. Nada. Era o nada. Vocês sabiam que teve uma lei no Brasil que foi de 1500 a 1808, chamado de proibição
Essa eu não conhecia, viu? O Brasil não podia produzir nada no território brasileiro. A única coisa que foi permitido produzir no Brasil foi roupa para escravo, que era basicamente o mesmo tecido de saco de batata. 308 anos vivemos sobre essa égide. E só de 1930 em diante é que começamos a ter, 1930, não fazem 100 anos, alguma coisa de industrialização para valer. Você sabe qual foi a primeira empresa instalada no Brasil? A Casa da Moeda de Portugal. O rei naquela época duplicou, porque ele estava com medo que a Inglaterra ia entrar lá. Então ele abriu uma filial da Casa da Moeda aqui para guardar o ouro e produzir as coisas que ele queria em termos de riqueza, um pouco longe dos ingleses. E em termos de empresa, a primeira, chamada Mongeral Aegon, em 1835, que fica ali na Praça da Sé, em São Paulo. Quando eu descobri isso, eu fui lá e fui ver o prédio, está lá. Até hoje faz seguros. E, efetivamente, produção e pioca, cachaça, 1843. Fui no supermercado e peguei a garrafa, está lá, orgulhosamente, 1846. Cachaça, essa é a nossa primeira indústria, em 1846, no Ceará. Sabe quantas empresas existiam na Europa em 1846? Por volta de 3.500 empresas funcionavam na Europa. Nos Estados Unidos, mais de 2.000 empresas funcionavam. Na Ásia, não se tem um número certo, mas eram milhares já funcionando. Na Ásia, de maneira geral, né? Diferenças de abolição, né? Do Brasil e dos Estados Unidos. Quando houve a abolição dos escravos nos Estados Unidos, gerou-se quase uma guerra civil. Teve a Guerra Civil Americana, né? E aquilo serviu de quê? De um divisor de águas. Para onde a gente ia? Vamos seguir o caminho do crescimento e da nação americana, ou nós vamos ficar naquele esquema de país agricultural, agropecuário, explorando escravo? Quem ganhou a guerra? Ganhou o Norte, que não queria a escravidão. E o que aconteceu com os Estados Unidos? A gente sabe. Brasil, 1888. Foi só no papel. No Brasil, nós não passamos por esse processo até hoje. Nós não sabemos ainda o que é o nosso passado de escravidão em termos de representação real hoje na nossa história. Não sabemos. Ainda vivemos situações de extrema separação da nossa sociedade. Em 1993, um primeiro americano da Motoman, que eu trabalhei, veio ao Brasil. E a única coisa que ele queria no começo era guaraná e churrasco. Depois de alguns dias aqui, ele ficou espantado com a cidade de São Paulo. Quando o avião pousou em Guarulhos, a primeira coisa que ele me falou, Eduardo, eu nunca vi tanto prédio junto numa cidade só. É impressionante, nossa, mas quantos edifícios? E ele ficou impressionado com a cidade, ficou realmente espantado, ele nunca tinha vindo ao Brasil. No fim de semana, a gente estava no litoral, passando um tempo juntos, e eu tinha levado um jornal, Estado de São Paulo comigo, eu nunca esqueço. E ele me pediu e começou a folhear o jornal, sem entender nada. Só que ele parou numa página, e isso me deixou bastante embaraçado, de uma folha inteira de um imóvel que estava à venda. E aí ele falou, caramba, isso aqui é um apartamento que está se vendendo? Eu falei, sim. Meu Deus, mas quantos foot square tem isso aqui? Eu não sabia nem calcular quantos pés quadrados, porque era metro quadrado. Fiz umas contas, deu lá coisa de 12, 13 mil pés quadrados. Ele falou, caramba, que coisa, hein? Bacana. Mas o que é isso aqui lá fora, do lado de cá? Quando ele mostra, ele está mostrando a área de serviço com quarto e banheiro de empregada. Eu falei, é que aqui acontece assim, 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 e a gente tem casas e apartamentos que... Ele olhou e falou, como assim? Eu falei, a pessoa vem, trabalha, como ele mora longe, ele pode dormir, pode ficar... Quando foi que acabou a escravidão no Brasil? Ele perguntou para mim. Juro por Deus. E assim seguimos. A nossa Revolução Industrial, gente, é de 1930 para cá. Né? Com os grandes investimentos que foram feitos e com poucos presidentes, né? Com poucas
oportunidades que nós tivemos. E internacionalização só começou a acontecer depois de 1956. Veja que nós estamos com um atraso de aproximadamente 150 anos em relação ao mundo desenvolvido com o que se diz sobre industrialização. Tá? E o pior, globalização, incorporações, fusões, queda. Tivemos, ao mesmo tempo, processos globais que também não facilitaram a nossa vida. Nós nunca estivemos perfeitamente inseridos nesses contextos todos. A gente sempre passou a ser coadjuvante. E, olha só, a industrialização da China, que já é, muito provavelmente, a maior economia do mundo, começou efetivamente não faz 50 anos. Tá? E a Índia está vindo, vai ultrapassar o Brasil rapidamente e alguns outros gigantes da Ásia. Não se esqueçam do nome da Indonésia e da Malásia. Vou passar um vídeo para vocês. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here.
Alguém já tinha visto esse vídeo? Ninguém? Que bom, gostaram? Vocês viram? Eu fiz de propósito, viu? Saiu daquele slide do Brasil bem triste, mas deu um choque para a gente correr para frente. Tá? Isso que vocês viram é um vídeo que está no YouTube. Quem quiser o link depois me fala, eu posso, através dos colegas aqui, eu posso encaminhar, não tem problema. Tá? Pode mudar de slide? Aí eu mudo aqui. Ou não? Não, mais um. Ah, tem mais um aqui, peraí, deixa eu passar. Beleza. Vamos falar um pouco de robótica da KUKA e o que a KUKA pode prover. Historicamente, as primeiras fases da revolução robótica aconteceram nos anos 70, 80, até metade dos anos 90. De lá para cá veio a segunda fase do desenvolvimento de robótica, onde os robôs seguros e sensitivos começaram a entrar no mercado. Hoje, tudo isso somado à capacidade de mobilidade da automação com a robótica também está presente. E daqui uns 5 a 8 anos, vamos chegar ao momento onde os robôs e outros equipamentos de automação vão ter até capacidade de nível de raciocínio e de tomada de decisões nas suas ações, junto com a inteligência artificial. Isso vai chegar. Eu não acho que leve mais do que 5 anos mundo afora. Aqui, não sei. Alguns locais, algumas áreas, talvez demandem essas tecnologias. Tá? E tudo isso se torna, de uma certa forma, a plataforma da indústria 4.0. A evolução do portfólio de produtos, claro, começa só ligado a processos e ao equipamento em si, depois a conexão entre eles, com níveis de inteligência que vão crescendo com os seus processadores e os seus softwares específicos de controle, associação com sistemas de visão, sensoriamentos, etc. E a digitalização começa a entrar, junto com a otimização de processos automatizados. E agora, esse leque todo combinado, incluindo a questão de você poder contar com a nuvem e manipulação de gigantescos volumes de dados, os big data e etc. Né? Eu diria assim, a indústria 4.0, se nós não a denominássemos dessa forma, ela aconteceria do mesmo jeito. Talvez não tivesse esse nome. Mas os alemães, há uns 4, 5 anos atrás, colocaram isso até como um programa de governo para tentar se distinguir nesse setor e tentar manter uma hegemonia nesse campo. Né? E está todo mundo vindo atrás agora disso. Né? Eu vou passar. Eu queria mostrar só um vídeo aqui para vocês. Se você puder clicar para mim, onde está escrito Sensitives. É a quarta... Esse aí. Não, em cima. Esse, não, em preto. Aí. Não, em cima. Aí. Clica. Aí. Aqui eu quero mostrar para vocês um verdadeiro robô colaborativo, numa produção real, numa linha de montagem de sistemas de transmissão da BMW em Munique. Pode dar um pause para mim no vídeo? Isso. Ó, o robô está aqui, ele está pendurado de ponta cabeça, a base dele está aqui em cima, no suporte. A pessoa trabalha nessa estação e nessa estação, ou seja, ele compartilha o local de trabalho dele ou dela junto com esse robô sensitivo colaborativo. Tá? A montagem vem nessa linha, nessa direção. Os componentes estão, alguns aqui, alguns ela pega nas prateleiras que estão atrás dela. E o robô auxilia na montagem do componente mais delicado desse conjunto, que tem esses dentes aqui, e que não podem ser danificados na hora da montagem. E isso é uma peça pesada, uma peça que eu acredito que pese um pouco mais do que 10 quilos. Então vocês vão ver agora como essa operação está sendo feita nessa estação com uma pessoa e um robô verdadeiramente colaborativo. Pode soltar o vídeo. Se quiser aumentar um pouquinho o volume. Tá bom. Então vejam, não há cerca, não há nada, por quê? Porque o robô é sensitivo. Ele faz as trajetórias dele no modo seguro e com velocidades pré-estabelecidas.
dentro da norma de segurança, dentro da regra da Alemanha, no caso. Veja que ele faz a montagem da engrenagem por toque. O robô sente que encosta no outro componente e desloca até encontrar o vão para ele. Olha como era antigamente, ó. E essa montagem, além de ser complicada para o ser humano, causava problemas de esforços repetitivos. Ela percebeu que tem um erro, o robô veio, mas parou ao encostar na mão dela. A pessoa trabalha com total liberdade ao redor desse robô. Ele não está no modo que poderia causar algum dano a ela. Ok? Obrigado. Vamos passar? E esse é meu último vídeo. É rápido. É bacana a gente ver o que vai vir aí nos próximos 20, 25 anos na nossa frente. Eu mesmo fico fascinado com esse vídeo aí. Vocês já tinham visto esse? Também não? Pô, vocês têm que fuçar mais a internet, moçada. Caramba, meu, não tem nada que eu mostro que vocês já viram. Que coisa. Bom, só para finalizar, eu só peço para vocês entenderem, depois de tudo isso, por que eu digo que uma nação significa um lugar onde todos, com letras maiúsculas, fazem parte da sociedade. E um lugar onde a democracia, capitalismo, liberalismo, seja ele o que for, e economia, devem ser 100% estruturados e aplicados para todo o conjunto da nossa sociedade. Enquanto a gente não puser isso em prática, acho que nós vamos ter um caminho difícil pela frente, e está ficando cada vez mais estreito. Esperamos que vençamos esses obstáculos que temos. E muito obrigado. Estou à disposição.